Olá, eu sou o professor Luciano, sejam bem-vindos à nossa aula sobre evolução. Eu sou biólogo, formado pela Universidade Federal do Paraná, especialista em educação ambiental e mestre em ciências pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Hoje eu trago os conceitos de evolução, mutação, vou explicar como ocorre a evolução, o que é a seleção natural, quais são os principais cientistas e o contexto histórico relacionado com esse assunto e, por fim, uma retomada dos conteúdos estudados e apresentação do nosso material de apoio. Afinal, o que é a evolução? O período de pandemia e pós-pandemia popularizou muitos conceitos científicos, como o conceito de variantes, ou cepas. Nessa reportagem da Universidade Mackenzie, de São Paulo, traz que os pesquisadores da Fiocruz já identificaram no nosso país mais de 100 variantes, mais de 100 tipos diferentes desse coronavírus. E eles classificam esses tipos em duas grandes categorias, que são os de interesse, que são aqueles que têm menor gravidade no nosso organismo, e os de preocupação, que são aqueles que demonstram um grande poder de transmissão. Eles podem também agravar doenças pré-existentes, dificultar e até impossibilitar o tratamento dessas doenças. Então, o que é evolução? Evolução é mudança. E essa mudança nós chamamos de mutação. Então, mutação significa mudança. E a mutação é a base para a evolução. Aqui eu trago uma reportagem da Folha de São Paulo, em que a varíola dos macacos foi estudada e descobriu-se que de 2018 até então, ela sofreu mais de 50 vezes, mais de 50 mutações ao longo desse tempo. 12 vezes mais do que o esperado pelos cientistas. Então, esse vírus aqui, que é a varíola do macaco, que é o vírus que sofreu várias mutações desde 2018 e está infectando as pessoas ao redor do planeta. E quando que essa mutação, essa mudança, ela pode ser considerada boa? A gente sabe que a mutação ela é aleatória, ela é ao acaso. Quem vai definir se essa característica, essa mudança, essa mutação é boa ou ruim é o ambiente. O ambiente seleciona as características mais vantajosas. Eu trouxe essa população de coelhos para exemplificar essa seleção. Então nós temos coelhos marrons e coelhos brancos. Os coelhos brancos são facilmente avistados pelos predadores e mortos logo no início da vida. Os coelhos marrons, eles ficam mais camuflados nesse ambiente, conseguem sobreviver, reproduzir e deixar descendentes. Logo, a população de coelhos dessa região, nesse período de tempo, tende a ficar marrom. Quem que está promovendo essa seleção da cor marrom é o ambiente. Quem descobriu que o ambiente seleciona essas características, essas mutações, essas mudanças que os organismos sofrem? Foram esses dois grandes nomes da ciência. Primeiro, Charles Darwin e pouco conhecido Alfred Russel Wallace. Ambos, de forma independente, chegaram às mesmas conclusões e às mesmas explicações sobre a seleção natural. Graças a um amigo em comum, um geólogo, Charles Lyell, Wallace escreveu uma carta para Charles Darwin, e quem entregou para Darwin foi Charles Lyell, e através dessa intermediação eles publicaram juntos em 1º de julho de 1858 esse artigo na Royal Society of London explicando como que se dá a seleção natural. Então a seleção natural é o mecanismo evolutivo proposto por Charles Darwin e Alfred Russel Wallace que afirmou que o meio ambiente atua como um selecionador de características, perpetuando os organismos mais adaptados a sobreviver em determinado local e em determinado período de tempo. Aqui embaixo eu tenho a capa aqui do livro A Origem das Espécies, que
que foi publicado posteriormente por Charles Darwin e que tem muito mais embasamento do que apresentado aqui no artigo publicado junto com Wallace em 1858. Inclusive o Wallace concorda, expressa que Darwin tinha muito mais elementos para explicar a seleção natural do que ele. Wallace, diferente de Darwin, ele não tinha grandes condições financeiras, era uma família pobre, então ele viajava ao redor do mundo coletando espécimes de borboletas e aves para serem vendidos como decorativos, peças decorativas na Europa. E ao longo dessas coletas, inclusive aqui na Amazônia brasileira, ele percebeu essa mudança, essas mudanças que os organismos sofriam em diferentes ambientes. E escreve uma carta para Darwin, através de Charles Lyell, explicando essa descoberta dele. Darwin fica pasmo, perplexo, que ele chegou nas mesmas conclusões com tão pouco material, e acabam publicando juntos esse trabalho na Royal Society of London. Então, retomando, a evolução não significa necessariamente progresso na biologia. A evolução é mudança, mutação, e essa mutação, essa mudança é a base para que ocorra evolução. Sem mutação não existe evolução. E a seleção natural é que dita quais são as mutações, quais são essas características mais vantajosas para aquele ser vivo naquele determinado ambiente e num determinado período de tempo. Para mostrar para vocês que nem toda mutação, nem toda mudança, ela faz diferença, eu trouxe aqui os lóbulos da orelha humana. A gente tem dois tipos de lóbulos. A gente tem o lóbulo solto, que é o meu caso, eu tenho o lóbulo solto, e tem o lóbulo preso. As pessoas que têm o lóbulo solto são em maiores quantidades, são chamadas de característica dominante. As pessoas que têm o lóbulo preso são em menores quantidades na população humana e é chamada uma característica recessiva. Essa mudança, essas mutações aqui do lóbulo da orelha não influenciam na nossa vida, na nossa sobrevivência. Então é um exemplo de mutação que não faz diferença e que a seleção natural pode atuar aqui, que não vai mudar a nossa reprodução. Eu trouxe dois filmes falando sobre a vida de Darwin e a trajetória e as dificuldades que ele teve para conseguir coletar todos esses dados para escrever o livro A Origem das Espécies, né? E também sobre a vida dele. E aqui uma edição atual da Origem das Espécies, que é facilmente encontrada aí nas livrarias do nosso país. Por fim, eu trago dois jogos eletrônicos, um para celular, um aplicativo, e outro para computador. Esse aplicativo aqui é a Evolução das Espécies, disponível aqui tanto para Android quanto iOS. Aqui você seleciona características, estruturas para esse organismo, para ele sobreviver num ambiente. Se você conseguir selecionar características que dê vantagens a ele, ele vai conseguir sobreviver por mais tempo. Se não, se você escolher características que não são adequadas, ele vai morrer. É um jogo bem simples, mas bastante interessante. Aqui já é um jogo um pouco mais complexo, com um número muito maior de estruturas para você escolher e criar um organismo para sobreviver nesse ambiente. Agradeço a atenção de todos. Até a próxima aula. Obrigado.